pessoal, beleza? Começando hoje com estilo Fabíola Melo e esse é o Gerson. Esse é o Gerson. Então, gente, hoje a gente tem uma convidada super especial, que é meu esposo, lindo, maravilhoso, cheiroso. E hoje a gente veio contar pra vocês como que a gente se conheceu. Essa é uma pergunta que a gente sempre ouve. Temos duas versões de uma mesma história e a gente vai contar aqui um pouquinho pra vocês de como foi o nosso processo, como a gente começou a namorar, assim, questão de 2 semanas, se conhecemos e já começou a namorar. Foi uma história bem doidinha, mas teve muita oração, muito direcionamento de Deus e é por isso que a gente tá junto até hoje, se Deus quiser, até o final das nossas vidinhas. Que nem homem sem ter nada. Ai, nem fala, eu já comecei a chorar. Sou muito emotiva, mas enfim. Quer começar? Não. Sim, por favor. Isso aqui. Começa aí. 2016, 2017 eu tava no CTM, né? É um seminário de teologia e missão. E olha pra câmera, Ah, tá. e lá me formei, né, durante 1 ano e meio. E depois desse período me mudei pra Presidente Getúlio, que é onde minha família tava morando. E lá eu comecei a congregar na Assembleia de Deus, que é onde meus pais congregavam, né? Chegando lá, tinha os nossos pastores, o pastor Heroldo e a pastora Janice. E eles eram amigos do Valeu, pai pastor do Heroldo. Gerson. Qualquer dia a gente paga uma pizza pra vocês, tá bom? A gente saiu de CTM em junho. Julho passou o mês inteiro, comecei a trabalhar fora. E agosto tinha um congresso de missões na igreja. E assim, no final de julho, a gente começou a conversar. Não, tu me adicionou no final de julho, não é? Acho que foi. Acho que foi julho. E agosto a gente se conheceu. E dia 27 de agosto. De agosto? De agosto. De agosto a gente começou a namorar. Dia 7 de setembro ele já me pediu namoro oficialmente. Mas como eu falei antes, eu não tava querendo namorar assim, do nada, porque eu tava saindo de CTM, então pra mim não ficava legal, sabe, sair já e começar a namorar. Só que Deus tem os seus meios de trabalhar e é totalmente diferente do jeito que a gente imagina, né? E a gente começou a conversar, assim. Na verdade, é mais certo você contar a história, sabe? Porque senão eu vou começar... Você já terminou a sua história, né? Mais ou menos. Enfim, eu falei pra minha mãe que dentro do CTM, um dia ela foi visitar a gente lá, eu tava com aquele sentimento de que eu iria casar logo. Só que assim, eu não tinha nenhum namorado, nenhum pretendente, nem nada. Eu tava no seminário, então, tipo, eu não tinha hipótese nenhuma de estar interessada em alguém ou orando por alguém. Mas enfim, como eu falei, a gente se conheceu muito rápido. A gente se conheceu em agosto e 1 semana depois a gente já tava namorando. Foi uma coisa muito doida. Então agora eu vou deixar um pouquinho pro Gerson falar, contar um pouquinho dessa história, que é bem longa, mas vale a pena assistir até o final, tá? Fica aí. Então, eu sou o Gerson, esposo da Rose. E a gente se conheceu em 17. Sim. E eu já morava sozinho, já tinha meu apartamento com os meus móveis e tudo mais. Bem treinado. Não fazia quase nada de comida, só miojo e gelo. E aí tava lá, pô, não ia ser ruim se tivesse uma esposa, né? Nem comecei a falar com Deus, ter umas conversas e tal. E aí a esposa do meu pai, a Zendonara, Pavel Zendonara, ela começou a distribuir o meu currículo amoroso pelo Brasil todo, assim. Ela viajava bastante, então todo final de semana ela mandava uma foto assim: e essa guria aqui, o que tu acha? E essa daqui, o que tu acha? E ela morava em Dona Ema, ela e meu pai moravam em Dona Ema, e a Jéssica morava então em Presidente Getúlio, que é a cidade vizinha. E acontece que ela, acho que ela não te conhecia, não sabia que tu existia ainda, né? E por isso que a ela... pastora Janice, né? A pastora Janice. A Joyce, a Joyce, Janice, o William, o pastor Heroldo, nossos o William. cupinhos. Teve toda uma gangue por trás aí que fez esse processo. E aí mandaram a foto da Jéssica pra Eles estavam querendo me casar, tá? E me casar também. Então, perfeito. E aí mandaram uma foto da Jéssica pra Zendonara e tal, falaram: ó, essa mulher que é uma benção, varoa do
fogo do manto gira e não sei o Menos, quê. menos. E aí ela mandou pra mim, a Zanonara mandou pra mim e disse, ó, e essa daqui? E ela sempre tava tentando, né, e nunca conseguia. E aí quando ela mandou, deu É loira. daí Verde. tem uns motivos também por trás, né, porque eu já tinha tido um sonho que eu ia casar, uma mulher falava comigo que eu ia casar com uma moça loira, de olho verde e tal. E eu quando eu vi assim, na verdade a primeira foto que eu recebi era em preto e branco, então eu não sabia nem que era loira, nem que tinha olho verde. Na segunda foto mostrava que era loira, mas não mostrava o olho. E aí eu tive que stalkear, procurar, e aí, opa, tem olho verde, tá no caminho, né? E aí adicionei a Jéssica, a gente começou a conversar, conversava bem pouco. Né? Eu lembro que na época eu tava fazendo autoescola, então eu trabalhava em horário comercial numa loja e eu saía da loja e ia direto pra autoescola. Então eu saía da autoescola 11 horas da noite. E o Gerson, ele acordava super cedo no outro dia. Então, tipo, era muito difícil a gente conversar. Mas deu tudo certo, né? Aí, antes de conversar com ela, fui orar, tive umas conversas muito com... importante esse passo, tá, umas gente? conversas com Deus também, tipo, se não fosse da vontade de Deus, já que nem desse certo. Aí no início ela conversava muito pouco, eu já pensava, eita, não Imagina, né? Eu não bem, queria né? relacionamento, só que é como eu falei, Deus tem seus meios de trabalhar. Então ele preparou a pessoa certa no momento certo e na circunstância certa, entende? Às vezes a nossa vontade não é a vontade de Deus. Deus tem muito melhor pra gente do que a gente pode imaginar. Então por isso que é sempre importante buscar o direcionamento de Deus em tudo, em qualquer área da vida, né? E aí, a gente tava conversando e tal, às vezes eu dormia por causa que tava muito tarde já, ela ficava sem... ficava falando com ninguém. Nossa. E acabou que quando eu fui visitar o meu pai, ele tava pregando na cidade onde a Jéssica morava e tal, e teve todos uns esquemas, uns negócios por trás. Depois lá. do culto, né? E aí fomos pra pizzaria e Sempre começou tem pizzaria. História de tá. crente, de casal cristão, sempre tem pizzaria, né? Em tudo. Ou tem comida, né? Comida Em é geral. essencial. Nesse dia que a gente foi pra pizzaria, foi um casal de amigos nossos, William e Joyce, que foi, eu acho que, um dos principais ali, pelo esquema. E ela veio comigo, a Sara, né? Porque imagina, eu fiquei constrangida de já sair com eles, por mais que a gente tinha conversado pouquinho, eu tava com vergonha, eu tava assim, tímida. Aí, Sara, obrigada também. E depois que da pizzaria, né, eles já me convidaram pro aniversário da Zendonara, tava tudo planejado. E, tipo, como eu falei, eu não conhecia eles, então eu fiquei assim, como assim? Eles já estão me convidando pro aniversário dela e tudo mais. Mas a gente marcou o dia e foi e... E aí eu morava em Timbó, fui visitar meu pai de novo no outro final de semana. Por causa que era o aniversário da Zendonara, a gente tinha combinado de se encontrar lá. E aí almoçamos, tá? Tudo coisa linda, maravilha. A família dela também estava lá. E aí a Zendonara mandou uns golpes lá, não sei o que. E no final... no final acabou que tava eu e a Jéssica sentados na sala sozinhos, né? Não, pensa só, porque assim, como o Gerson e o Thiago moravam em Timbó, o Thiago é irmão do Gerson. E aí a Zendonara teria que levar eles pra Timbó. E aí ela falou pra minha mãe que ela não queria ir sozinha e tudo mais. E pediu se eu poderia ir com ela, então pra ela não se sentir sozinha, não voltar sozinha. Minha mãe, né, toda coração bom, pegou e deixou. E aí, quando meus pais saíram... Obrigado, Madalena. Até hoje. Quando eles saíram, todo mundo saiu, eles me deixaram sozinha lá com o Gerson na sala. E eu fiquei assim, meu Deus, eu não conheço ele, eu não sei o que conversar, sabe? E eu fiquei assim, ai meu Deus, e agora, meu Deus, e agora? E o mais estranho é que quando ele começou a conversar comigo, ele não me descontraiu, não fez uma piadinha, nada, não. Ele falou assim, a gente tem um assunto super sério para conversar. Eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Será que eu matei alguém? Será que eu fiz... E daí eu fiquei assim, comecei assim. Aí eu falei dessa forma. A gente tem um assunto muito sério pra conversar. Imagina, nessa cara aqui, toda bonzinha, não tava assim não, tava sério. Tava assim. Não, eu tava consciente, eu tava... Tava, mas assim, a voz mudou tudo. E eu acho que eu mesmo tava nervosa. Então... E aí...
Aí eu disse que ela tinha algumas características que eu procurava numa mulher com quem eu fosse viver por toda a minha vida. E que eu tinha orado bastante, Deus vinha confirmando até ali e tal. E eu queria saber se ela estava interessada em namorar comigo, noivar e casar. Noivar e vírgula, casar. Sim, gente, foi todo mundo num pedido só, imagina a minha cabeça. E assim, eu sou a pessoa mais insegura do mundo. Pra quem me conhece há mais tempo, eu tenho algumas feridas e Deus já tá trabalhando, já trabalhou bastante nessa questão. Só que insegurança é algo que eu sempre tive. E tipo assim, eu não ia aceitar jamais namorar com o Gerson sem conhecer ele, a família dele, tem um histórico completo, criminal, da FBI, entende? Só que assim, durante essas 2 semanas que a gente conversou, eu vi algumas características que ele tinha, tanto fisicamente quanto espiritualmente, sabe? Eu queria alguém que realmente me acompanhasse nesse chamado de falar do amor de Deus, de ser cristão também, sabe? De ser um exemplo no lar. Nessas 2 semanas deu pra perceber que eles tinham algumas características. E na sexta-feira ou no sábado, não lembro direito, antes do aniversário da Zendara, sábado, Acho que era sábado. que ele me pediu em namoro, eu tive um sonho que eu entrava na igreja vestida de noiva e ele tava lá na frente, tipo, era uma igreja lotada, e eu ia me perguntar, você ia aceitar se casar com ele? E aí, tipo, terminou o sonho e eu não tinha respondido nada. E acordei e pensei, meu Deus, parecia tão real. Na noite anterior, Isso. ao pedido. Só que aí, eu esqueci, né, durante o dia e tudo mais, no outro dia. Aí, quando ele tocou no assunto, eu lembrei do sonho que eu tinha tido. Aí eu pensei, caramba, parece que tudo fez sentido. Sabe quando, parece que tua cabeça abre, assim, você entende todos os detalhezinhos, como tudo aconteceu. Então, foi isso. E eu senti paz naquela decisão. Eu disse sim, porque, como eu falei, eu já tinha visto algumas características que eu tinha pedido pra Deus, eu já tava orando há um tempo. Eu não esperava que fosse tão rápido assim, mas eu sempre falo que o tempo de Deus é muito melhor que o nosso, então vale a pena esperar. E a gente também teve confirmações, não só a paz interior, como essas respostas de eu ter umas características, o Gerson também, entende? O Gerson teve sonhos e, tipo, Deus fala com ele através de sonhos. No início, quando a gente começou a conversar, eu e o Gerson, ele teve um sonho comigo e, tipo, ali a gente era só amigo mesmo, nos pouquinhos dias que foi. Era o que tu pensava, né? Tava iludida. Mas assim, ele teve um sonho comigo e tipo, pra ele não fez nenhum sentido. Mas pra mim fez todo sentido. Eu tava orando, pedindo um direcionamento de Deus naquela área. E daí ele chega pra mim de meio-dia. Eu lembro que eu tava almoçando, eu vi a mensagem dele e falei, caramba. Mas foi tão marcante assim? sempre que você lembra dela. Foi, Lembra que você sim. tava comendo? Não, né? Eu não lembro que eu nem comi ontem. Fez muito sentido pra mim. E aquilo me deu um direcionamento. Então, quando ele falou pra mim que ele já tinha sonhado várias vezes comigo, que outras pessoas tinham sonhado, uma moça loira de olho verde e tudo mais, eu acreditei naquilo, sabe? E Deus confirmou. Depois de a gente começar a namorar e tudo mais, quando a gente tava se preparando pro casamento, organizando, Deus novamente falou com a gente, entende? Então, o que a gente quer mostrar com a nossa história, falar pra vocês, é que quando é um namoro direcionado por Deus, eles tem os seus meios de trabalhar e ele vai fazer na hora certa, no momento certo, e ele vai dar provas de que aquela pessoa é a pessoa certa. Uma das provas, inclusive, foi a nossa família, né? Porque todo mundo aceitou super de boa e apoiou tudo bem certinho, sabe? Eu lembro que na época, um pouco mais tempo atrás, quando eu falava de algum rapaz pra minha mãe, coisa assim, ou sei lá, que algum rapaz tinha vindo falar comigo, tava interessado em oral, coisa assim, minha mãe nunca gostava dos rapazes que eu falava, que eu comentava. Então, eu sempre orei pedindo que quando fosse a pessoa certa, que minha mãe, principalmente meu pai, eles realmente apoiassem, sabe? Que eles aceitassem. Então isso também era uma prova da confirmação de Deus pra gente. Então, quando você for namorar, se você já tem um relacionamento, a vontade de Deus é o melhor que a gente pode querer ou fazer. Os sonhos de Deus são os melhores que o nosso. Então, entrega sempre a tua vontade nas mãos de Deus. Deus vai te caminhar e preparar um caminho muito melhor do que aquele que você imagina. Se você também está nessa situação, está aguardando para poder encontrar alguém com quem você vai casar, alguém que seja da vontade de Deus,
ore, né? Persista, faça uma lista das coisas que você quer na pessoa que você está procurando. Não aceite qualquer coisa, sabe? Procure bem e aceite ajuda de outras pessoas que têm mais experiência que você também. Conselhos, né, de pastores, é muito importante. Nós recebemos conselhos do meu pai, da Zendonara, do pai da Jéssica, da mãe da Jéssica, e foi tudo para abençoar, para nos ensinar, para prevenir coisas que aconteceram com eles, para não acontecer com a gente, então isso foi muito bom também. E se você é um rapaz, procure ter a sua casa, não é uma obrigação, mas vai ser muito bom se você tiver já a sua independência financeira, se você tiver parte dos móveis ou pelo menos um dinheiro guardado para fazer alguma coisa, isso é importante também, você vai ver que vai te auxiliar muito. Por causa que depois você vai ser o administrador de um lar, você vai ser a cabeça de um lar e a Bíblia ensina dessa forma. Então, para você já ter alguma experiência, isso é uma coisa muito boa, vai agregar bastante na sua vida. E é isso aí, enquanto você espera, você tem que estar com a cabeça no lugar fazendo as coisas de Deus. Esperar, mas trabalhar para que venha acontecer, né, no futuro não tão longo assim. Então, gente... Esperar é caminhar. Tava lembrando de uma Marcos pregação que a gente ouviu e de uma música, e é justamente isso. Qual que é a frase? Esperar é caminhar. Então, gente, sou esquecida, mas essa frase, eu espero que a nossa história tenha de alguma forma ajudado vocês, inspirado vocês também a esperar realmente o melhor de Deus para a vida de vocês. Continuem conosco. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder nada do conteúdo. Deixa um likezinho que ajuda muito, gente, sério. Eu tô começando aqui no canal, sou nova aqui, tenho muito que aprender ainda, mas se você deixar seu like e me ajudar a compartilhar, vai estar me ajudando muito. Então, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês possam ser bênçãos que vocês passarem e esperem sempre a vontade de Deus, que isso vai ser algo que eu sempre vou falar. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Deus abençoe.